Olá, Tudo bem, Camila? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Ótimo. E você está me ouvindo bem? Eu tô, tudo certinho aqui. Vamos Graças a lá? Deus. Vamos Tá tudo embora. bem? Tá tudo bem aí? Tudo, graças a Deus. Seguindo isolamento à risca. Muito bom, é isso aí. Cuidar da vida Legal. e da saúde. Exatamente. Bom, gente, vamos lá então dar início à nossa segunda live. Então, o nosso convidado de hoje é o Fernando Sarmento. Ele, na verdade, a gente já se conhece há um tempo, né, Fernando? Já Sim, de outras épocas. sim. E o Fernando, ele é um profissional de coaching, né? Eu conheci ele assim, dessa forma. Ele é um profissional com um currículo bem extenso, então o Fernando tem aí mais de 40 anos de experiência em grandes multinacionais, grandes. Já trabalhou em várias empresas renomadas aí. Fora isso, ele é pós-graduado, né, em administração, né, Fernando, pela PUC, em marketing, né, Fernando? É marketing, pós-graduação em marketing. É isso aí. E o Fernando já tem mais de 5 anos, né, trabalhando como coaching e pelo que, desde que quando eu conheci ele, que ele se apresentou para mim, ele trabalha com crescimento profissional e pessoal, né, trabalha aí diretamente fazendo as pessoas se descobrirem, né, quanto às suas Isso. potencialidades, né, a, aumentando aí suas competências e habilidades. É isso, né, Fernando? Deixei de falar alguma coisa. Eu sei que o seu currículo é extenso, mas se a gente fosse Não, falar não. dele aqui, eu acho que é basicamente isso, né? É exatamente isso daí, né? Legal, legal. Vamos lá. O nosso tema hoje é que eu convidei o Fernando, porque eu sei que ele é uma pessoa extremamente estudiosa, uma pessoa muito dedicada e, vamos dizer assim, tem muita informação para dividir com a gente, isso que é mais interessante. A gente quis, na verdade, a gente chegou numa conclusão de falar de um tema muito importante, que é muito pouco discutido. Parece banal, mas não, né? É um tema que nos move literalmente. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre o medo, mais especificadamente, como você lida com ele em certas situações. Então, quem sou eu diante do medo? Certo, Isso. Fernando? É isso? Isso. E, Fernando, para a gente dar início, vamos dizer assim, com tudo que você já leu, com tudo que você já estudou, quais as suas conclusões em relação ao medo? Tá, Conceitualmente, tá? Eu queria ouvir um pouco de tá, você, o que você pensa disso, depois de todos os seus estudos, que conclusão você chegou? tá. Eu acho que até além do conceitualmente, eu trouxe aqui 4 pontos, considerando as minhas experiências, minhas próprias, de lidar com o medo. E uma das conclusões que eu fui ao longo da minha vida, né, concluindo, são conclusões minhas, né, de que para a gente falar do medo, a gente teria que pensar um pouquinho na personalidade humana. Do Certo. Que ela é constituída a personalidade humana, né? A Sim, claro. personalidade humana, ela não é matemática, 2 mais 2 é igual a 4. Ela é baseada em sentimentos e emoções. Se a gente parar um pouco para pensar, nós, seres humanos, temos essa constituição de sentimentos e emoções, né? Que Sim, pese não podemos perder de vista a questão da razão, né? A sim, inteligência vem da razão, não vem dos sentimentos e das emoções, né? sim, Por outro lado, é, ela é baseada em sentimentos e emoções, especialmente quando são comunicados e expressos esses sentimentos. Então, isso é importante a gente parar para pensar um pouco em nós, seres humanos, né? Então, eu costumo brincar até dizendo assim, se um extraterrestre descesse aqui e perguntasse, ser humano tem personalidade humana? Sim. Ela é baseada no quê? Sentimentos e emoções, sobretudo quando for comunicado e expresso. E nessa linha, uma coisa que a gente não pode perder de vista é que inibir os impulsos naturais de alguém, é, e quando você inibe isso, existe a chance de irromper as neuroses. E aí começar a trazer os problemas psicológicos, né? E os problemas psicológicos, eles advêm, são originados da inibição dos sentimentos
e da internalização do medo. Tem uma frase curtinha que eu gosto que diz assim: dor dividida, dor diminuída. Eu gosto dessa frase, né? Então, quando a gente fica guardando consigo mesmo, a gente começa a trazer os problemas psicológicos, né? Então, Sim. a importância de dividir os sentimentos e as emoções. Outro ponto que é interessante a gente parar para pensar: qual é o único treinamento emocional disponível para o ser humano? Expressar os sentimentos. Quando você expressa o sentimento, ouvir uma criança, ouvir a esposa, ouvir o filho, poder compartilhar o sentimento, isso é o único treinamento emocional. E para fechar essa reflexão inicial, se eu pudesse, eu costumo dizer, né, resumir todos os sentimentos humanos somente em dois, os meus são amor e medo. E aí uma reflexão é a seguinte, para mim, né? Ciúmes. Que sentimento é esse? Tem pessoas que falam assim, amor, é porque eu amo. Na verdade, para mim, o ciúmes ele está no medo. Medo de perder. E outros sentimentos eu fui refletindo, como a raiva, a culpa, a dó, a rejeição. Todos esses sentimentos, se você for cavocar, você vai chegar no medo, pelo menos na minha experiência. Estou falando mais da minha experiência, não é nem conceitual. Todas as vezes que eu estava com raiva, que eu fui um pouco mais a fundo, eu dava de cara com medo. E nessa reflexão, tudo que tiver atrelado ao medo, nós estamos falando do sofrimento. E aí me trouxe uma definição do amor que para mim fez muito sentido, né? O que é o amor? Ausência de sofrimento. Você está em sofrimento? Repare se você não está no medo. Eu costumo brincar também dizendo o seguinte: levantou de manhã, olha para o espelho e faz a seguinte pergunta: eu estou no amor ou no medo? Como é que eu estou hoje? Estou no amor ou estou no medo, né? Então, esses são os 4 pontos assim da minha experiência nessa questão de quando a gente está falando de sentimentos, né? E emoções, entendeu? Sim, sim. E eu acho que tem um ponto também que eu queria registrar, Camila, que o medo, ele é um recurso muito importante para nós, seres humanos. Sobretudo quando você está diante de uma situação real que te coloca em risco a vida. Para que serve o medo nesse momento? Para você se proteger, né? Dá de cara com um leão, por exemplo, o que você vai fazer? Né? Alguém te puxar uma arma num eventual assalto. Então, assim, como é que eu vou ter que ir? O medo, uma busca de proteção. Agora, o grande problema do medo é quando não existe uma situação real que coloca... Ixi, acho que o Fernando sumiu. Será que é a internet dele? Minha internet... Já desliguei a internet. Voltou, né? Voltou. Eu não sei se era a minha ou se era a sua. Apareceu aqui, meio deu uma interrompida também. Tá. Então eu estava te comentando assim, o medo numa situação real que coloca em risco a sua vida, ele é um processo protetor, né? Certo. Ele faz parte da vida, não tem como você falar... Ele não é ruim, né? Ele não é para ser ruim. Muito pelo contrário. Agora, o medo que está relacionado com as fantasias, sobretudo com as suposições, que você fica supondo, né? Esse eu diria que leva a grandes sofrimentos, e nas minhas reflexões da minha vida, por muitas vezes eu entrei por esse caminho. Esse caminho de ficar em sofrimento por conta de suposições, imaginações e, sobretudo, projetando para o futuro, né? E aí trava, né, Fernando? Aí trava. Aí você tem o risco, inclusive, de ficar, conforme eu costumo dizer, detido pelo medo. Ficar detido pelo medo, a grande chance de você vitimizar-se, né? Vitimização. E é super comum, né? Super comum. E fica difícil para você avançar. Avançar na sua vida sob o ponto de vista do crescimento seu, intelectual, emocional, material, todo o seu crescimento, você fica detido pelo medo, né? Profissional, pessoal, eu acho que ele engloba todos os âmbitos, né?
E nós estamos vivendo um momento de incertezas, né? Sim, Quando é que vai resolver o problema da pandemia? E aí a capacidade de você se conter e lidar com medo e, sobretudo, aproximação com seus sentimentos. Eu outro dia estava fazendo uma reflexão e eu fico observando que as pessoas, normalmente, quando estão se conversando, elas falam muito dos fatos, o que aconteceu. Mas pouco eu ouço alguém perguntar, ou alguém me perguntar, mas o que você sentiu sobre essa situação que você está relatando? Então eu costumo dizer que tem o mundo dos fatos e o mundo dos sentimentos. sim. Então, os sentimentos, então, precisa observar a questão da inibição, né? E da questão de você ficar escondendo o medo dentro de você. Eu acho que é a questão de você olhar para o medo, olhar para a realidade, né? Sim. Eu acho que você vê que a flexibilização mostra muito isso, né? Quando flexibiliza, todo mundo sai, porque não aguento mais, né? Não está sabendo lidar com a situação, e aí que coloca em risco, novamente, a expansão da contaminação e desse vírus, né? Sim. Então, bastante complicado. Então, é um pouco disso que eu penso sobre essa questão dos sentimentos e das emoções, e, sobretudo, do medo, né? Sim, claro, E, entendi. e eu até queria fazer uma proposta nessa nossa live, quando a gente pergunta quem sou eu diante do medo, né? Que na medida que a gente for conduzindo essa live, que cada um pudesse olhar para si e, à medida que for nos escutando, pudesse estar olhando para si e fazendo essa pergunta: quem sou eu diante do medo? É uma Sobretudo, análise importante, né, Fernando? Porque quando você coloca ali um holofote naquele problema, você consegue enxergar, sim, inclusive, caminhos, né, e condições de você sair dele, né? Então, estudar o como você se comporta, né? e aquela história de colocar uma noite entre 2 dias, né? Para você Exatamente. buscar a razão. Porque a extirpação das paixões, segundo a filosofia estoica, você busca o bem viver e a inteligência pela razão. E as tomadas de decisões emocionais, e aí cada um pode olhar para as suas decisões emocionais, né? O quanto que Sim, custou depois, né? As consequências, né? E, exatamente. e nada como botar uma noite entre 2 dias para poder vir a razão e abrir outras janelas para a gente poder enxergar aquilo que a gente não vinha enxergando quando estamos emocionados, né? Sim, sem Então, dúvida. A reflexão, ela serve justamente para isso, né? A gente tem a tendência de agir sem refletir, né? Então a gente sim, age, né, instintivamente ou enfim, né, por impulso, tudo isso, e a gente esquece de refletir o que está nos levando àquela reação, àquela atitude, àquela, né? Então, a é partir daí, quando você começa a olhar, você começa a desenhar aquela situação e começa a perceber como você age e começa a criar caminhos, né? Para conseguir isso. sair disso. E, sobretudo, respeitar uma coisa que eu passei a respeitar muito na minha vida, é escutar a minha voz interior. Sim, O que, principalmente na razão, porque na emoção eu não consigo escutar a minha voz interior. Então, assim, na razão, você escuta e, se fizer sentido, eu posso dizer com a minha experiência que respeite essa voz interior. Respeite. Pode chamá-la do jeito que você quiser. Se for o divino que você está escutando, enfim. enfim, cada É, um. aliás, é a voz do silêncio. Porque na voz do silêncio e no silêncio você se escuta, né? Sim, sem dúvida. É mais ou menos por aí. E deixa eu te fazer uma pergunta, Fernando. No decorrer da vida e todas as suas experiências, né? Você consegue pontuar para a gente, contar para a gente uma situação em que você viveu e o que isso refletiu e como o medo entrou na sua vida e você o percebeu, né, quanto um empecilho, né, algo que estava te atrapalhando ou algo que te impulsionou, como que você lidou com ele e o que você fez diante daquela situação? Coincidentemente, parece incrível. Eu ia até te propor que para a gente poder, como é que eu diria, para a gente poder materializar melhor esse tema, nada melhor do que eu falar de um medo
que eu enfrentei. E aí eu escolhi um. Esse medo que eu enfrentei, ele deve ter aí por volta já de uns 18 anos atrás. 18, 20 anos atrás, creio eu, né? Uma consultoria de São Paulo renomada entrou em contato comigo por conta da minha experiência comercial, sobretudo na venda de soluções. Como vender soluções, né? Eles estavam prestando serviço para uma grande indústria de embalagem aqui do Brasil, e eles teriam um evento naquele Hotel Bourbon em Atibaia. Sim. E o consultor que estava liderando esse projeto junto à empresa me ligou dizendo o seguinte: Fernando, nós precisamos de uma pessoa como você, com a sua experiência, com todo o seu know-how, para que você possa, no segundo dia, a parte da manhã toda seria reservada para você poder conduzir um trabalho com a força de vendas, que são 80 pessoas. Falei, pô, que interessante. E modéstia à parte, uma proposta financeira de remuneração muito boa. Eu falei, opa, então vamos lá, né? E aí esse consultor também muito profissional, essa consultoria é fantástica, né? Eles são muito éticos e competentes. Fernando, eu também recomendaria, se você quiser, ter uma entrevista com o diretor comercial para você compreender mais e melhor e com profundidade qual é a demanda. E eu fui até lá, agendei, sentei. Foi uma conversa maravilhosa com o diretor comercial. Voltei, montei esse trabalho, né? Estruturei até uma parte do trabalho em PowerPoint e pronto. Falei, agora vamos aguardar. Tinha mais cerca de uma semana para o início desse trabalho. Parecia estar tudo bem. Parecia estar tudo bem, tá né? Me ouvindo, não? Tô sim. Tá. Tô sim. Até porque, tá. Até porque, falei assim, tem tudo a ver com a minha experiência, né? Tem tudo a ver. Sim. E aí, na véspera do evento iniciar, que na verdade ele já tinha iniciado no dia anterior, eu entraria no segundo dia de manhã, né? Sim. Fui deitar mais cedo porque eu teria que levantar por volta das 5 da manhã, porque eu teria o deslocamento e tomar o café da manhã com a força de vendas lá às 7 horas da manhã, no Hotel Bourbon. Hotel maravilhoso, né? Sim. Na estrada da rodovia Dom Pedro, você vê. E aí eu deitei mais cedo. Quando foi cerca de 2 horas da manhã, eu acordei. Acordei e começou a me vir o trabalho na cabeça. Começou a me vir o trabalho na cabeça e eu não sei explicar para você até hoje. Eu fui ficando com medo. Fui ficando com medo. Ansioso, tudo mais, né? Ansioso e inseguro. Inseguro. Eu falei, mas que coisa, né? O que é que está acontecendo? E aí, minha filha, o sono foi embora, né? O sono foi embora. E aí, num momento, eu vou te dizer até como é que eu me sentia na cama, deitado, parece que eu era uma criancinha pequenininha, bem pequena. Que loucura. Me sentia pequeno. Aí acordei minha esposa, né? Acordei a Ana, o que foi? Falei assim, Ana, eu acho que eu não vou lá fazer o trabalho. Como assim? O que houve? Você está passando mal? Eu falei assim, eu acho que eu tô com medo. E até para falar do medo, né? Você tem que ter coragem, né? Para falar do medo. E ela acordou e, resumindo, passamos a madrugada todinha acordada. Eu não dormi mais. E ela também não. E ela me ajudou muito, nesse primeiro momento, a dizer, bem, se você não for, como é que vai ficar a sua cabeça depois? E outra, é algo que você sempre fez. O que foi que aconteceu com você? Bom, enfim, não soube dizer. 5 horas da manhã, levantei, tomei meu banho, peguei meu carro, eu tinha que estar às 7, tipo 10 para 6 da manhã, eu peguei a rodovia Dom Pedro I, que, diga-se de passagem, muito bonita, né? Sim. Aquela paisagem da rodovia Dom Pedro já foi um pouco me serenando um pouco. Mas, ao mesmo tempo, vinha uma remoção na minha cabeça de como é que eu vou conduzir, será que está bem dimensionado mesmo? Enfim. E aí, quando eu chego no hotel, eu sou recebido pelo consultor que estava conduzindo e liderando esse projeto. E aí, aquele olhar para mim falou assim, e aí, está preparado ou não? Firme? Moçada está com uma expectativa em relação a você aí, cara.
passando o seu currículo para eles, Só pessoal. vai piorando, né? Falei, meu Deus do céu. Falei, tudo bem, né? Aquele tudo bem, mas por dentro, né? E ele falou, vamos tomar o café da manhã, que o pessoal está lá no café da manhã, assim você já vai se entrosando com o pessoal e não sei o quê. Mas confesso para você, não sei se você já sentiu alguma vez o medo que a mão fica fria. Você já ficou assim? Ah, eu assim já. E meio suando a mão assim, né? Nossa, já. Perna bamba. Nossa! E assim, e aqueles desejos de ir ao banheiro, né? É. Os Sair desejos de ir ao correndo, banheiro não e tudo sei. mais. Bom, É. resumo, isso. Aí fomos lá para o café, começaram a me apresentar, isso e aquilo. Aí, quando era umas 15 para as 8, que nós íamos decolar às 8 horas, o consultor falou, Fernando, vamos então lá para a sala? Falei, vamos. Aí estou indo, entro na sala, não sei se você conhece lá, Conheço. as salas de reuniões lá do Bourbon, né? Parece um espaço de cinema. É gigante, né? Um pé É. direito alto. Eu já estava me sentindo meio pequeno dentro daquela sala. Eu olhei Ficou aquilo menor. tudo. Nossa. E aí, quando eu olho para a esquerda, o que, que eu vejo? Um tripé com uma filmadora. Nossa. Eu falei para o consultor, aquela filmadora lá. Não, o pessoal gostou tanto do seu currículo que eles querem gravar. Eles querem gravar. Falei, então vai registrar, né? Muito bem. Logo a seguir, chega quem? O presidente da empresa. O diretor que eu tinha conhecido estava lá, cumprimentei e tal. Aí chega o presidente da empresa, um cara alto e tudo mais, o consultor falou, fulano, está aqui o Fernando Sarmento, que é o que vai conduzir a parte da manhã aqui da área comercial e tudo mais. Num primeiro momento, um cara meio frio. Ele me deu a mão, cumprimentou e falou, Ismael, eu queria dar um pulinho ali nas folhas do Flipchart. Tinha uma série de folhas referente ao dia anterior e eu quero caminhar com você ali e conversar algumas coisas. Aí esse consultor falou, me acompanha. Eu fui acompanhar e fui seguindo com eles essa conversa. Praticamente no meio uma parede enorme com uma série de registros, né? Eu peguei e falei o seguinte, eu queria fazer uma pergunta aqui. Aí o presidente olhou e falou assim, se for uma pergunta inteligente, faça. Falei, agora é a hora, né? Aí eu É. falei assim, olha, pensando na questão da área comercial, tem um momento que nós da área comercial temos que ser audaciosos. Então eu vou correr esse risco e fazer essa pergunta. E fiz a pergunta. Quando eu fiz a pergunta, ele olhou para mim e ele falou assim, você teve formação de qualidade? Eu falei, tive. Na Xerox do Brasil. Eu não só fui capacitado, como eu usei as ferramentas de qualidade por 10 anos, né? Sim. Aí ele olhou para mim e falou assim, você conheceu o Miguel Griva, que é o cara que liderava na Xerox do Brasil a área de qualidade? Eu falei, claro, com certeza. Ele falou, nossa. Aí começou a ter um entrosamento. Criou um rapport ali, né? Isso, exatamente. Criou um rapport e o consultor, muito inteligente, pegou e saiu de perto e me deixou com o presidente. E eu continuei caminhando com ele. Quando chegou no final, ele olhou para mim e perguntou o seguinte, você montou uma apresentação para hoje? Eu falei, montei. Ele falou, esquece, não apresenta nada. Eu falei, mas como é que... Ele falou assim, isso que nós conversamos, essa jornada que eu tive com você aqui, é o que você precisa passar para eles. Só isso, Então, né? e eu tinha quebrado a cabeça, montar o trabalho, aquela coisa toda. Então, veja, eu fui surpreendido por algo, e aí eu costumo dizer, né? A gente entra em sofrimento antecipado, e de repente chega lá na frente a coisa assim, ele falou, Fernando, você pode fazer isso por mim? Não liga o projetor, não liga nada. Você, cara, você é a apresentação. Eu falei, tá bom, então vamos lá, né? Aí ele falou assim, o presidente ainda me pergunta assim, você me concederia 5 minutos para eu fazer uma abertura? Imagina o presidente pedindo para 5 minutos para mim. Eu falei, claro, fique à vontade, né? Aí ele pega o microfone, bota na lapela dele e diz o seguinte, pessoal, bom dia, não sei o quê, dei uma caminhada, via o trabalho que vocês já produziram no dia de ontem, mas eu pedi uma palavra aqui para iniciar o dia, para dizer o seguinte, eu tive a grata satisfação de caminhar por aquela folha de flipchart com o Fernando Sarmento, que está aqui. E eu queria que vocês prestassem muita atenção no que ele tem para trazer para você.
para vocês, né? Então, ok, pessoal, Fernando é experiente, não é teórico, ele vai trazer vivências, sobretudo envolvendo a qualidade. E aí ele veio até mim, tirou o microfone dele, colocou na minha lapela, olhou bem nos meus olhos e falou, dá o recado, cara, dá o recado. Aí eu fui, né? Bom, resumo, fui eu lá na apresentação mesmo, eu consegui ser eu. E a partir dessa questão dessa caminhada com o presidente da empresa nas folhas e flipchart, foi o que foi me acalmando. E Te aí, passando confiança, né? passando confiança, houve um acolhimento e houve aquilo que você falou, o rapport, né? Houve Sim. um entrosamento total. E aí, realmente, eu pude externar e provocar uma série de reflexões nesse time de 80 pessoas, né? E realmente, ao terminar o meu trabalho na parte da manhã, eles gostaram tanto que não estava previsto eu almoçar lá. E eles fizeram questão que eu ficasse, queriam conversar Nossa. mais comigo, e realmente foi uma coisa, foi uma experiência assim maravilhosa. Terminou o almoço, eu peguei meu carro, saí lá do Bourbon, peguei a rodovia Dom Pedro à direita, fiz o retorno. Quando eu estou voltando na estrada, que eu olho para o hotel, sabe o que aconteceu, não? Ah, Eu caí em prantos. Eu comecei, mas assim, verter. E eu, com essa questão da emoção, e eu chorando dentro do carro, dirigindo, né? Me veio um sentimento dizendo assim, eu fui capaz. nossa, a E satisfação, né? eu fui capaz. E esse sentimento do eu fui capaz reforça a autoconfiança e ninguém tira de você. Por mais que alguém possa dizer para você, não, Camila, você é capaz. Mas se você não tiver isso de dentro para fora, eu fui capaz, e a importância de reforçar a minha autoestima. E aí eu estava até pensando nessa questão da autoestima, que é o seguinte, né? Ô, Se Fernando, você... deixa eu fazer um adendo aí, que é Tá, importante. tá. Esse sentimento que você teve saindo, né? Esse choro, né? Vamos dizer, essa libertação, né? De sair daquela adrenalina, daquela pressão e simplesmente esvaziar, né? Porque isso era toda uma tensão, né? Que você segurou ali e depois você ficou emocionado, inclusive, é, tendo a certeza do seu mérito, revendo tudo o que você passou, vem toda aquela sensação de, né, de conquista, né? De você ter conseguido. Mas eu queria falar uma coisa bem importante, assim, para a gente frisar. Quando esse sentimento vem, eu acho que vale a pena sempre a gente refletir o quanto, se a gente desistisse, a gente ia perder. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente vamos dizer, a gente costuma se sabotar, né? A gente não vai atrás de um sonho, não desenvolve alguma coisa que quer, não realiza, né, um desejo, enfim. E a gente sucumbe, né, guarda aquilo, sucumbe com a gente aquilo, e a gente deixa de viver e se descobrir, né? Então, assim, a gente não se descobre. O que acontece? Você não sabe, você não tem o resultado de algo que você fez porque você não fez. Porque você travou por conta do medo, não foi à frente e deixou de viver o melhor momento de todos, que é justamente você descobrir a sua capacidade, né? O quanto Isso, você pode fazer algo. Então, acho que essa isso. parte é muito importante, né, Fernando? Né? Com certeza. E aí, veja, né? A chance de repente, alguém ficar detido no medo, e aí você ficar detido no medo, a chance da vitimização. E aí, quando eu fico com a posição de vítima, eu fico ou culpando os outros, ou buscando, vamos dizer assim, desculpas nas situações que acontecem. Exatamente. Então, assim, a importância de você, claro, eventualmente, se eu estou com uma situação emocional e que eu não consigo sair dessa questão do medo, preciso buscar ajuda. Importantíssimo, né?
para você poder, poder caminhar e poder crescer. E nesse momento, a questão da ajuda que eu recebi, com certeza foi a ajuda da minha esposa, né? Ela pôde, de uma certa maneira, poder me escutar e eu poder colocar os meus sentimentos para fora, e isso já começou a me fortalecer de eu poder, dor dividida, dor diminuída, que eu comentei, né? E outra, E, né, Fernanda, ela te fez refletir, né? Então, assim, o quanto sim, tinha de coisas envolvidas, né? sim, O quanto o seu trabalho, quanto profissional ia ser, vamos dizer assim, ia ficar balançado, porque você se comprometeu, né? É um negócio que estavam te esperando. Então, assim, existe sim, também a responsabilidade, né? Então, envolve muita sim, coisa, né? Então, quando a gente vai tomar uma muito, decisão, ó, é bom que tenha alguém do nosso lado para fazer com que a gente reflita. Caso a sim, gente, né, ou né, titubeia, ele não vá ou trave e diga, ó, tem certeza, pensa bem, reflete melhor, tem isso envolvido. Isso ajuda também muito, né, Fernando? com certeza. Não foi uma força inicial de trazer a razão, trazer a inteligência. É aquilo que eu comentei, né? A inteligência não está nas emoções, ela está na razão. Sem dúvida. E aí a Ana me ajudou muito no sentido de eu poder recobrar uma parte da minha razão para que eu pudesse me encorajar e avançar nesse... Avançar, eu diria o seguinte, sair de uma chamada zona de conforto e ir para a zona de desconforto. Quando Sim. você consegue passar pela zona de desconforto, ou até zona do medo, você tira aprendizado e o crescimento. E aí é aquela coisa que eu comentei, a melhor percepção de tudo isso que me aconteceu foi eu poder ter sentido que eu fui capaz, não do conteúdo que eu teria para oferecer, mas eu fui capaz de superar o medo. Eu diria até fazer do medo uma alavanca. Fazer do medo uma alavanca, E é né? o que a E gente tem que treinar, né, Fernando? Fazer do tem medo uma alavanca, né? que Usar fazer ele ao nosso, né, favor. ao nosso favor, exatamente. Isso. E aí tem uma coisa aqui, uma reflexão que eu fui tirando ao longo do tempo, que é assim, o impacto de eu sentir que eu fui capaz reforçou a minha autoconfiança. E eu só posso ter estima por mim mesmo se eu confiar em mim. A mesma coisa se você raciocinar o seguinte, pense numa pessoa que você não confia e pensa assim, eu tenho estima por aquela pessoa? Acho que fica um pouco difícil você ter estima por alguém que você não Você não confia. confia, claro. E isso acontece com a gente mesmo. Então eu só posso ter estima por mim mesmo se eu tiver autoconfiança. E essa autoconfiança, eu também chamo, sabe do quê? De musculatura emocional. A musculatura emocional precisa ser desenvolvida. E ela só vai ser desenvolvida se eu enfrentar. E aí tem uma repercussão também na autoestima, que é a outra, vamos dizer assim, é outro sustentáculo da autoestima. Então, se eu fui capaz, eu tenho valor. Vamos traduzir numa linguagem mais arroz com feijão? Sim. Então, se eu tenho valor, eu presto. Eu presto. Uhum. E se eu presto, eu mereço coisas boas. E a partir disso eu passo a ter autorrespeito. Então, aumenta a autoconfiança e aumenta o autorrespeito. Eu diria que essa experiência ajudou a consolidar mais e melhor a minha autoestima, né? Fortaleceu, né? Fortaleceu esse lado que às vezes a gente não percebe, mas é sensível, né, Fernando? Porque tem muita coisa envolvida, né, com medo, né? São muitos sentimentos Exatamente. ali que a gente muitas vezes não desconhece. Então, a partir do É, momento que, né, que você percebe que você passou por isso, foi capaz de superar, aquilo te fortalece. Então, sim, aquilo não te pega mais, vamos dizer assim, né? No arroz com feijão não te pega mais, né? exato. E você vê uma coisa, essa questão, por exemplo, como coaching, eu só fazia coaching presencial dentro das empresas, né? Aí Sim. vem a pandemia. Aí eu nunca tinha feito coaching virtual. Aí é sair da zona de conforto de novo, né? E aprender a lidar com as ferramentas, as plataformas que você pode fazer coaching virtual, né?
hoje eu me sinto totalmente confortável e vejo que não houve perda qualitativa no processo que você tem que provocar de autoconhecimento no coach, né? Ou no cliente, né? Sim, sim. Então, veja, os obstáculos, eu costumo dizer, é a oportunidade que você tem de você buscar novos aprendizados e crescimento. Mas sempre nós vamos ter que passar por uma zona de desconforto. Aliás, que é um negócio interessante, a gente fala muito da zona de conforto, né? Por que ela é chamada de zona de conforto? Segundo a minha experiência, a zona de conforto, ela é conforto porque é algo que eu já conheço. Que domino, que me sinto bem. Isso. Quando eu saio da zona de conforto, que eu vou para desconforto, eu vou para aquilo que eu desconheço. Aí aciona o medo. Mesmo que você não tenha parado para pensar. Mas o medo, alguma coisa que está lá escondida, né? Então, E que principalmente, eu pensando aqui, olá, tudo bem, Camila? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Ótimo. E você está me ouvindo bem? Eu tô, tudo certinho aqui. Vamos Graças a lá? Deus. Vamos Tá tudo embora. bem? Tá tudo bem aí? Tudo, graças a Deus. Seguindo isolamento à risca. Muito bom, é isso aí. Cuidar da Ai, vida e da saúde. exatamente. Bom, gente, vamos lá então dar início à nossa segunda live. Então, o nosso convidado de hoje é o Fernando Sarmento. Ele, na verdade, a gente já se conhece há um tempo, né, Fernando? Já Sim, de outras épocas. sim. E o Fernando, ele é um profissional de coaching, né? Eu conheci ele assim, dessa forma. Ele é um profissional com um currículo bem extenso, então o Fernando tem aí mais de 40 anos de experiência em grandes multinacionais, grandes. Já trabalhou em várias empresas renomadas aí. Fora isso, ele é pós-graduado, né, em administração, né, Fernando, pela PUC, em marketing, né, Fernando? É marketing, pós-graduação em marketing. É isso aí. E o Fernando já tem mais de 5 anos, né, trabalhando como coaching e pelo que, desde que quando eu conheci ele, que ele se apresentou para mim, ele trabalha com crescimento profissional e pessoal, né, trabalha aí diretamente fazendo as pessoas se descobrirem, né, quanto às suas Isso. potencialidades, né, aumentando aí suas competências e habilidades. É isso, né, Fernando? Deixei de falar alguma coisa? Eu sei que o seu currículo é extenso, mas se a gente fosse Não, falar não. dele aqui, eu acho que é basicamente isso, né? É exatamente isso daí, né? Legal, legal. Vamos lá. O nosso tema hoje é que eu convidei o Fernando, porque eu sei que ele é uma pessoa extremamente estudiosa, uma pessoa muito dedicada e, vamos dizer assim, tem muita informação para dividir com a gente, isso que é mais interessante. A gente quis, na verdade, a gente chegou numa conclusão de falar de um tema muito importante, que é muito pouco discutido. Parece banal, mas não, né? É um tema que nos move literalmente. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre o medo, mais especificadamente, como você lida com ele em certas situações. Então, quem sou eu diante do medo? Certo, Isso. Fernando, é isso? Isso. E, Fernando, para a gente dar início, vamos dizer assim, com tudo que você já leu, com tudo que você já estudou, quais as suas conclusões em relação ao medo, conceitualmente, tá? Eu queria ouvir um pouco de Tá, você, o que você pensa disso, depois de todos os seus estudos, que conclusão você chegou? tá. Eu acho que até além do conceitualmente, eu trouxe aqui 4 pontos considerando as minhas experiências, minhas próprias, de lidar com o medo. E uma das conclusões que eu fui ao longo da minha vida, né, concluindo, são conclusões minhas, né, de que para a gente falar do medo, a gente teria que pensar um pouquinho na personalidade humana. Do Certo. que ela é constituída a personalidade humana, né? A Sim, claro. personalidade humana, ela não é matemática. 2 mais 2 é igual a 4.
ela é baseada em sentimentos e emoções. Se a gente parar um pouco para pensar, nós, seres humanos, temos essa constituição de sentimentos e emoções, né? Que Sim, pese não podemos perder de vista a questão da razão, né? A sim, inteligência vem da razão, não vem dos sentimentos e das emoções, né? sim. Por outro lado, ela é baseada em sentimentos e emoções, especialmente quando são comunicados e expressos esses sentimentos. Então, isso é importante a gente parar para pensar um pouco em nós, seres humanos, né? Então, eu costumo brincar até dizendo assim, se um extraterrestre descesse aqui e perguntasse, ser humano tem personalidade humana? Sim. Ela é baseada no quê? Sentimentos e emoções, sobretudo quando for comunicado e expresso. E nessa linha, uma coisa que a gente não pode perder de vista é que inibir os impulsos naturais de alguém, quando você inibe isso, existe a chance de irromper as neuroses. E aí começar a trazer os problemas psicológicos, né? E os problemas psicológicos, eles advêm, são originados da inibição dos sentimentos e da internalização do medo. Tem uma frase Certo. curtinha que eu gosto que diz assim: dor dividida, dor diminuída. Eu gosto dessa frase, né? Então, quando a gente fica guardando consigo mesmo, a gente começa a trazer os problemas psicológicos, né? Então, a Sim. importância de dividir os sentimentos e as emoções. Outro ponto que é interessante a gente parar para pensar: qual é o único treinamento emocional disponível para o ser humano? Expressar os sentimentos. Quando você expressa o sentimento, ouvir uma criança, ouvir a esposa, ouvir o filho, poder compartilhar o sentimento, isso é o único treinamento emocional. E para fechar essa reflexão inicial, se eu pudesse, eu costumo dizer, né, resumir todos os sentimentos humanos somente em dois, os meus são amor e medo. E aí uma reflexão é a seguinte, para mim, né? Ciúmes. Que sentimento é esse? Tem pessoas que falam assim, amor, é porque eu amo. Na verdade, para mim, o ciúmes ele está no medo, medo de perder. E outros sentimentos eu fui refletindo, como a raiva, a culpa, a dó, a rejeição. Todos esses sentimentos, se você for cavocar, você vai chegar no medo, pelo menos na minha experiência. Estou falando mais da minha experiência, não é nem conceitual. Todas as Sim. vezes que eu estava com raiva, que eu fui um pouco mais a fundo, eu dava de cara com medo. E nessa reflexão, tudo que tiver atrelado ao medo, nós estamos falando do sofrimento. E aí me trouxe uma definição do amor que para mim fez muito sentido, né? O que é o Uhum. amor? Ausência de sofrimento. Você está em sofrimento? Repare se você não está no medo. Eu costumo brincar também dizendo o seguinte: levantou de manhã, olha para o espelho e faz a seguinte pergunta: eu estou no amor ou no medo? Como é que eu estou Boa, hoje? Estou no boa. amor ou estou no medo, né? Então, esses são os 4 pontos assim da minha experiência nessa questão de quando a gente está falando de sentimentos, né? E emoções, entendeu? Sim, E sim. eu acho que tem um ponto também que eu queria registrar, Camila, que o medo, ele é um recurso muito importante para nós seres humanos. Sobretudo quando você está diante de, de uma situação real que te coloca em risco a vida. Para que serve o medo nesse momento? Para você se proteger, né? Dá de cara com Exatamente. um leão, por exemplo, o que você vai fazer? Né? Alguém te puxar uma arma num eventual assalto? Então, assim, como é que eu vou ter que ir? O medo, uma busca de proteção. Agora, o grande problema do medo é quando não existe uma situação real que coloca. Ixi, acho que o Fernando sumiu. Será que é a internet dele? Minha internet. Já desliguei a internet. Voltou, né? Voltou. Eu não sei Deu se uma, era minha ou se era sua. apareceu aqui, me deu uma interrompida também.
Tá. Então, eu estava te comentando, assim, o medo numa situação real que coloca em risco a sua vida, ele é um processo protetor, né? Certo. Ele faz parte da vida. Não tem como você falar, Ele não é ruim, né? Ele não é para ser não, ruim. muito pelo contrário. Agora, o medo que está relacionado com as fantasias, sobretudo com as suposições, que você fica supondo, né? Esse eu Uhum. diria que leva a grandes sofrimentos, e nas minhas reflexões da minha vida, por muitas vezes eu entrei por esse caminho. Esse caminho de ficar em sofrimento por conta de suposições, imaginações e, sobretudo, projetando para o futuro, né? E aí Saindo do... trava, né, Fernando? Aí trava. Aí você tem o risco, inclusive, de ficar, conforme eu costumo dizer, detido pelo medo. Ficar detido pelo medo, a grande chance de você vitimizar-se, né? E é super Vitimização. comum, né? Super comum. E fica difícil para você avançar. Avançar na sua vida sob o ponto de vista do crescimento seu, intelectual, emocional, material, todo o seu crescimento, você fica detido pelo medo, né? Profissional, pessoal, eu acho que ele engloba todos os âmbitos, né? E nós estamos vivendo um momento de incertezas, né? Sim. Quando é que vai resolver o problema da pandemia? E aí a capacidade de você se conter e lidar com medo e, sobretudo, aproximação com seus sentimentos. Eu outro dia estava fazendo uma reflexão e eu fico observando que as pessoas, normalmente, quando estão se conversando, elas falam muito dos fatos, o que aconteceu. Mas pouco eu ouço alguém perguntar, ou alguém me perguntar, mas o que você sentiu sobre essa situação que você está relatando? Então eu costumo dizer que tem o mundo dos fatos e o mundo dos sentimentos. Sim. Então, os sentimentos, então, precisa observar a questão da inibição, né? E da questão de você ficar escondendo o medo dentro de você. Eu acho que é a questão de você olhar para o medo, olhar para a realidade, né? Sim. Eu acho que você vê, tipo, a flexibilização mostra muito isso, né? Quando flexibiliza, todo mundo sai, porque não aguento mais, né? Não está sabendo lidar com a situação, e aí que coloca em risco, novamente, a expansão da contaminação e desse vírus, né? Sim. Então, bastante complicado. Então, é um pouco disso que eu penso sobre essa questão dos sentimentos e das emoções, e, sobretudo, do medo, né? Sim, claro, E entendi. eu até queria fazer uma proposta nessa nossa live, quando a gente pergunta quem sou eu diante do medo, né? Que na medida que a gente for conduzindo essa live, que cada um pudesse olhar para si e, à medida que for nos escutando, pudesse estar olhando para si e fazendo essa pergunta: quem sou eu diante do medo? É uma Sobretudo análise importante, né, Fernando? Porque quando você coloca ali um holofote naquele problema, você consegue enxergar, sim, inclusive, caminhos, né, e condições de você sair dele, né? Então, estudar o como você se comporta, né? e aquela história de colocar uma noite entre 2 dias, né? Para você Exatamente. buscar a razão. Porque a extirpação das paixões, segundo a filosofia estoica, você busca o bem viver e a inteligência pela razão. E as tomadas de decisões emocionais, e aí cada um pode olhar para as suas decisões emocionais, né? O quanto que Sim, custou depois, né? As consequências, né? E, exatamente. e nada como botar uma noite entre 2 dias para poder vir a razão e abrir outras janelas para a gente poder enxergar aquilo que a gente não vinha enxergando quando estamos emocionados, né? Sim, sem Então, dúvida. A reflexão, ela serve justamente para isso, né? A gente tem a tendência de agir sem refletir, né? Então a gente sim, age, né, instintivamente ou enfim, né, por impulso, tudo isso, e a gente esquece de refletir o que está nos levando àquela reação, àquela atitude, àquela, né? Então, a é partir daí, quando você começa a olhar, você começa a desenhar aquela situação e começa a perceber como você age e começa a criar caminhos, né? Para conseguir isso. sair disso.
E, sobretudo, respeitar uma coisa que eu passei a respeitar muito na minha vida, é escutar a minha voz interior. Sim. O que, principalmente na razão, porque na emoção eu não consigo escutar a minha voz interior. Então, assim, na razão, você escuta e, se fizer sentido, eu posso dizer com a minha experiência que respeite essa voz interior. Respeite. Pode chamá-la do jeito que você quiser. Se for o divino que você está escutando, enfim. Enfim, cada É, um. aliás, é a voz do silêncio. Porque na voz do silêncio e no silêncio você se escuta, né? Sim, sem dúvida. É mais ou menos por aí. E deixa eu te fazer uma pergunta, Fernando. No decorrer da vida e todas as suas experiências, né? Você consegue pontuar para a gente, contar para a gente uma situação em que você viveu e o que isso refletiu e como o medo entrou na sua vida e você o percebeu, né? Quanto um empecilho, né? Algo que estava te atrapalhando ou algo que te impulsionou. Como que você lidou com ele e o que você fez diante daquela situação? Coincidentemente, parece incrível. Eu ia até te propor que para a gente poder, como é que eu diria? Para a gente poder materializar melhor esse tema, nada melhor do que eu falar de um medo que eu enfrentei. E aí eu escolhi um. Esse medo que eu enfrentei, ele deve ter aí por volta já de uns 18 anos atrás. 18, 20 anos atrás, creio eu, né? Uma consultoria de São Paulo renomada entrou em contato comigo por conta da minha experiência comercial, sobretudo na venda de soluções. Como vender soluções, né? E eles estavam prestando serviço para uma grande indústria de embalagem aqui do Brasil, e Uhum, eles teriam um evento naquele Hotel Bourbon em Atibaia. sim. E o consultor que estava liderando esse projeto junto à empresa me ligou dizendo o seguinte: Fernando, nós precisamos de uma pessoa como você, com a sua experiência, com todo o seu know-how, para que você possa, no segundo dia, a parte da manhã toda seria reservada para você poder conduzir um trabalho com a força de vendas, que são 80 pessoas. Falei, pô, que interessante. E modéstia à parte não, uma proposta financeira de remuneração muito boa. Eu falei, opa, então vamos lá, né? E aí esse consultor também muito profissional, essa consultoria é fantástica, né? Eles são muito éticos e competentes. Fernando, eu também recomendaria, se você quiser, ter uma entrevista com o diretor comercial para você compreender mais e melhor e com profundidade qual é a demanda. E eu fui até lá, agendei, sentei, foi uma conversa maravilhosa com o diretor comercial, voltei, montei esse trabalho, né? Estruturei até uma parte do trabalho em PowerPoint e pronto, falei, agora vamos aguardar. Tinha mais cerca de uma semana para o início desse trabalho. Na Parecia estar noite tudo que bem. Parecia antecedeu, estar tudo bem, tá me né? ouvindo ou não? Tô sim. Tá. Tô sim. Até porque, tá. Até porque, eu falei assim, tem tudo a ver com a minha experiência, né? Tem tudo a ver. Sim. E aí, na véspera do, do evento iniciar, que na verdade ele já tinha iniciado no dia anterior, eu entraria no segundo dia de manhã, né? Sim. Fui deitar mais cedo porque eu teria que levantar por volta das 5 da manhã, porque eu teria o deslocamento e tomar o café da manhã com a força de vendas lá às 7 horas da manhã, no Hotel Bourbon. Hotel maravilhoso, né? Da Sim. estrada da rodovia Dom Pedro, você vê. E aí eu deitei mais cedo. Quando foi cerca de 2 horas da manhã, eu acordei. Acordei e começou a me vir o trabalho na cabeça. Começou a me vir o trabalho na cabeça e eu não sei explicar para você até hoje. Eu fui ficando com medo. Fui ficando com medo. Ansioso, tudo mais, né? Ansioso e começando o trabalho. Inseguro. Inseguro. Eu falei, mas que coisa, né? O que é que está acontecendo? E aí, minha filha, o sono foi embora, né? O sono foi embora. E aí, Sei bem. num momento, e eu vou te dizer até como é que eu me sentia na cama, deitado, parece que eu era uma criancinha pequenininha, bem pequena. Que loucura. Me sentia pequeno. Aí acordei minha esposa, né? Acordei a Ana. O que foi? Falei assim, Ana,
eu acho que eu não vou lá fazer o trabalho. Como assim? O que houve? Você está passando mal? Eu falei assim, eu acho que eu estou com medo. E até para falar do medo, né? Você tem que ter coragem, né? Para falar do medo. E ela acordou e, resumindo, passamos a madrugada todinha acordada. Eu não dormi mais. E ela também não. E ela me ajudou muito, nesse primeiro momento, a dizer, Rubem, se você não for, como é que vai ficar a sua cabeça depois? E outra, é algo que você sempre fez. O que foi que aconteceu com você? Bom, enfim, não soube dizer. 5 horas da manhã, levantei, tomei meu banho, peguei meu carro, eu tinha que estar às 7, tipo 10 para 6 da manhã, eu peguei a rodovia Dom Pedro I, que, diga-se de passagem, muito bonita, né? Sim. Aquela paisagem da rodovia Dom Pedro já foi um pouco me serenando um pouco. Mas, ao mesmo tempo, vinha uma remoeção na minha cabeça de como é que eu vou conduzir, será que está bem dimensionado mesmo? Enfim. E aí, quando eu chego no hotel, eu sou recebido pelo consultor que estava conduzindo e liderando esse projeto. E aí, aquele olhar para mim, assim, e aí, está preparado ou não? Firme? Moçada está com uma expectativa em relação a você aí, cara? Passando o seu currículo para eles, Só pessoal da vai área... piorando, né? Falei, meu Deus do céu! Falei, tudo bem, né? Aquele tudo bem, mas por dentro, né? E ele falou, vamos tomar o café da manhã, que o pessoal está lá no café da manhã, assim você já vai se entrosando com o pessoal e não sei o quê. Mas confesso para você, não sei se você já sentiu alguma vez o medo que a mão fica fria. Você já ficou assim? Ah, eu assim já. E meio suando a mão assim, né? Nossa, já. Perna bamba. Nossa! E assim, e aqueles desejos de ir ao banheiro, né? É. Os Sair desejos de ir ao correndo, banheiro não e tudo sei. mais. Bom, É. resumo, isso. Aí fomos lá para o café, começaram a me apresentar, isso e aquilo. Aí, quando eram umas 15 para as 8, que nós íamos decolar às 8 horas, o consultor falou, Fernando, vamos então lá para a sala? Falei, vamos. Aí estou indo, entro na sala, não sei se você conhece lá, Conheço. as salas de reuniões lá do Bourbon, né? Parece um espaço de cinema. É gigante, né? Um pé É. direito alto. Eu já estava me sentindo meio pequeno dentro daquela sala. Eu olhei Ficou aquilo menor. tudo. Nossa. E aí, quando eu olho para a esquerda, o que eu vejo? Um tripé com uma filmadora. Nossa. Eu falei para o consultor, aquela filmadora lá. Não, o pessoal gostou tanto do seu currículo que eles querem gravar. Eles querem gravar. Falei, então vai registrar, né? Muito bem. Logo a seguir, chega quem? O presidente da empresa. O diretor que eu tinha conhecido estava lá, cumprimentei e tal. Aí chega o presidente da empresa, um cara alto e tudo mais, o consultor falou, fulano, está aqui o Fernando Sarmento, que é o que vai conduzir a parte da manhã aqui da área comercial e tudo mais. Num primeiro momento, um cara meio frio. Ele me deu a mão, cumprimentou e falou, Ismael, eu queria dar um pulinho ali nas folhas do Flipchart. Tinha uma série de folhas referente ao dia anterior, e eu quero caminhar com você ali e conversar algumas coisas. Aí esse consultor falou, me acompanha. Eu fui acompanhar e fui seguindo com eles essa conversa. Praticamente no meio dessa uma parede enorme com uma série de registros, né? Eu peguei e falei o seguinte, eu queria fazer uma pergunta aqui. Aí o presidente olhou e falou assim, se for uma pergunta inteligente, faça. Falei, agora é a hora, né? Aí eu É. falei assim, olha, pensando na questão da área comercial, tem um momento que nós da área comercial temos que ser audaciosos. Então eu vou correr esse risco e fazer essa pergunta. E fiz a pergunta. Quando eu fiz a pergunta, ele olhou para mim e ele falou assim, você teve formação de qualidade? Eu falei, tive. Na Xerox do Brasil. Eu não só fui capacitado, como eu usei as ferramentas de qualidade por 10 anos, né? Sim. Aí ele olhou para mim e falou assim, você conheceu o Miguel Griva, que é o cara que liderava na Xerox do Brasil a área de qualidade? Eu falei, claro, com certeza. Ele falou, nossa. Aí começou a ter um entrosamento. Criou um rapport ali, né? Isso, exatamente. Criou um rapport e o consultor, muito inteligente, pegou e saiu de perto e me deixou com o presidente. E eu continuei caminhando com ele. Quando chegou no final,
ele olhou para mim e perguntou o seguinte: você montou uma apresentação para hoje? Eu falei: montei. Ele falou: esquece, não apresenta nada. Eu falei: mas como é que... Ele falou assim: isso que nós conversamos, essa jornada que eu tive com você aqui, é o que você precisa passar para eles. Só isso, né? E eu tinha quebrado a cabeça, montar o trabalho, aquela coisa toda. Então, veja, eu fui surpreendido por algo, e aí eu costumo dizer, né, a gente entra em sofrimento antecipado, e de repente chega lá na frente a coisa assim. Ele falou: Fernando, você pode fazer isso por mim? Não liga o projetor, não liga nada. Você, cara, você ser a apresentação. Eu falei: tá bom, então vamos lá, né? Aí ele falou assim, o presidente ainda me pergunta assim: você me concederia 5 minutos para eu fazer uma abertura? Imagina o presidente pedindo para 5 minutos para mim. Eu falei: claro, fique à vontade, né? Aí ele pega o microfone, bota na lapela dele e diz o seguinte: pessoal, bom dia, não sei o quê. Dei uma caminhada, via o trabalho que vocês já produziram no dia de ontem. Mas eu pedi uma palavra aqui para iniciar o dia, para dizer o seguinte: eu tive a grata satisfação de caminhar por aquela folha de flipchart com o Fernando Sarmento, que está aqui. E eu queria que vocês prestassem muita atenção no que ele tem para trazer para vocês, né? Então, ok, pessoal? Fernando é experiente, não é teórico, ele vai trazer vivências, sobretudo envolvendo a qualidade. E aí ele veio até mim, tirou o microfone dele, colocou na minha lapela, olhou bem nos meus olhos e falou: dá o recado, cara. Dá o recado. Aí eu fui, né? Bom, resumo. Eu fui eu lá na apresentação mesmo. Eu consegui ser eu. E a partir dessa questão dessa caminhada com o presidente da empresa nas folhas e flipchart, foi o que foi me acalmando. E aí, passando confiança, né? Passando confiança, houve um acolhimento e houve aquilo que você falou, o rapport, né? Sim. Houve um entrosamento total. E aí, realmente, eu pude externar e provocar uma série de reflexões nesse time de 80 pessoas, né? E realmente, ao terminar o meu trabalho na parte da manhã, eles gostaram tanto que não estava previsto eu almoçar lá. E eles fizeram questão que eu ficasse, queriam conversar mais comigo. E realmente foi uma coisa, foi uma experiência assim, maravilhosa. Terminou o almoço, eu peguei meu carro, saí lá do Bourbon, peguei a rodovia Dom Pedro à direita, fiz o retorno. Quando eu estou voltando na estrada, que eu olho para o hotel, sabe o que aconteceu, não? Eu caí em prantos. Eu comecei, mas assim, verter. E eu, com essa questão da emoção, e eu chorando dentro do carro, dirigindo, né? Me veio um sentimento dizendo assim: eu fui capaz. Nossa, a satisfação, né? Eu fui capaz. E esse sentimento do eu fui capaz reforça a autoconfiança e ninguém tira de você. Por mais que alguém possa dizer para você: não, Camila, você é capaz. Mas se você não tiver isso de dentro para fora, eu fui capaz, e a importância de reforçar a minha autoestima. E aí eu estava até pensando nessa questão da autoestima, que é o seguinte, né? Ô, Fernando, deixa eu fazer um adendo aí, que é importante. Tá. Esse sentimento que você teve saindo, né? Esse choro, né? Essa, vamos dizer, essa libertação, né? De sair daquela adrenalina, daquela pressão e simplesmente esvaziar, né? Porque isso era toda uma tensão, né? Que você segurou ali e depois você ficou emocionado, inclusive, tendo a certeza do seu mérito, revendo tudo o que você passou, vem toda aquela sensação de conquista, né? De você ter conseguido. Mas eu queria falar uma coisa bem importante, assim, para a gente frisar. Quando esse sentimento vem, eu acho que vale a pena sempre a gente refletir o quanto, se a gente desistisse, a gente ia perder. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente vamos dizer, a gente costuma se sabotar, né? A gente não vai atrás de um sonho,
não desenvolve alguma coisa aqui, não realiza, né, um desejo, enfim. E a gente sucumbe, né, guarda aquilo, sucumbe com a gente aquilo, e a gente deixa de viver e se descobrir, né? Então, assim, a gente não se descobre. O que acontece? Você não sabe, você não tem o resultado de algo que você fez porque você não fez. Porque você travou por conta do medo, não foi à frente e deixou de viver o melhor momento de todos, que é justamente você descobrir a sua capacidade, né? O quanto Isso, você pode fazer algo. Então, acho que essa isso. parte é muito importante, né, Fernando? Né? Com certeza. E aí, veja, né, a chance de repente, alguém ficar detido no medo, e aí você ficar detido no medo, a chance da vitimização. E aí, quando eu fico com a posição de vítima, eu fico ou culpando os outros, ou buscando, vamos dizer assim, desculpas nas situações que acontecem. Exatamente. Então, assim, a importância de você, claro, eventualmente, se eu estou com uma situação emocional e que eu não consigo sair dessa questão do medo, preciso buscar ajuda. Importantíssimo, né? Para você poder e poder caminhar e poder crescer. E nesse momento, a questão da ajuda que eu recebi, com certeza foi a ajuda da minha esposa, né? Ela pôde, de uma certa maneira, poder me escutar e eu poder colocar os meus sentimentos para fora, e isso já começou a me fortalecer de eu poder, dor dividida, dor diminuída, que eu comentei, né? E outra, E, né, Fernanda, ela te fez refletir, né? Então, assim, o quanto sim, tinha de coisas envolvidas, né? sim, O quanto o seu trabalho, quanto profissional ia ser, vamos dizer assim, ia ficar balançado, porque você se comprometeu, né? É um negócio que estavam te esperando. Então, assim, existe sim, também a responsabilidade, né? Então, envolve muita sim, coisa, né? Então, quando a gente vai tomar uma muita. decisão, ó, é bom que tenha alguém do nosso lado para fazer com que a gente reflita. Caso a Sim, gente, né, ou né, titubeia ali, não vá ou trave, e diga, ó, tem certeza, pensa bem, reflete melhor, tem isso envolvido. Isso ajuda também muito, né, Fernando? com certeza. Não foi uma força inicial de trazer a razão, trazer a inteligência. É aquilo que eu comentei, né? A inteligência não está nas emoções, ela está na razão. Sem dúvida. E aí a Ana me ajudou muito no sentido de eu poder recobrar uma parte da minha razão para que eu pudesse me encorajar e avançar nesse. Avançar, eu diria o seguinte: sair de uma chamada zona de conforto e ir para a zona de desconforto. Quando Sim. você consegue passar pela zona de desconforto, ou até zona do medo, você tira aprendizado e o crescimento. E aí é aquela coisa que eu comentei, a melhor percepção de tudo isso que me aconteceu foi eu poder ter sentido que eu fui capaz, não do conteúdo que eu teria para oferecer, mas eu fui capaz de superar o medo. Eu diria até fazer do medo uma alavanca. Fazer do medo uma alavanca, E é né? o que a gente tem que treinar, né, Fernando? Fazer do Tem medo uma alavanca, né? que Usar fazer ele ao nosso, né, favor. ao nosso favor, exatamente. Isso. E aí tem uma coisa aqui, uma reflexão que eu fui tirando ao longo do tempo, que é assim, o impacto de eu sentir que eu fui capaz reforçou a minha autoconfiança. E eu só posso ter estima por mim mesmo se eu confiar em mim. A mesma coisa se você raciocinar o seguinte: pense numa pessoa que você não confia e pensa assim, eu tenho estima por aquela pessoa? Acho que fica um pouco difícil você ter estima por alguém que você não Você não confia. confia, claro. E isso acontece com a gente mesmo. Então eu só posso ter estima por mim mesmo se eu tiver autoconfiança. E essa autoconfiança, eu também chamo, sabe do quê? De musculatura emocional. A musculatura emocional precisa ser desenvolvida. E ela só vai ser desenvolvida se eu enfrentar. E aí tem uma repercussão também na autoestima, que é a outra
vamos dizer assim, é outro sustentáculo da autoestima. Então, se eu fui capaz, eu tenho valor. Vamos traduzir numa linguagem mais arroz com feijão? Sim. Então, se eu tenho valor, eu presto. Eu presto. Uhum. E se eu presto, eu mereço coisas boas. E a partir disso eu passo a ter autorrespeito. Então, aumenta a autoconfiança e aumenta o autorrespeito. Eu diria que essa experiência ajudou a consolidar mais e melhor a minha autoestima, né? Fortaleceu, né? Fortaleceu esse lado que às vezes a gente não percebe, mas é sensível, né, Fernando? Porque tem muita coisa envolvida, né, com medo, né? São muitos sentimentos Exatamente. ali que a gente muitas vezes não desconhece. Então, a partir do É, momento que, né, que você percebe que você passou por isso, foi capaz de superar, aquilo te fortalece. Então, sim, aquilo não te pega mais, vamos dizer assim, né? No arroz com feijão não te pega mais, né? exato. E você vê uma coisa, essa questão, por exemplo, como coaching, eu só fazia coaching presencial dentro das empresas, né? Aí Sim, vem a pandemia. Aí eu nunca tinha feito coaching virtual. Aí é sair da zona de conforto de novo, né? E aprender a lidar com as ferramentas, as plataformas que você pode fazer coaching virtual, né? Hoje eu me sinto totalmente confortável e vejo que não houve perda qualitativa no processo que você tem que provocar de autoconhecimento no coach, né? Ou no cliente, né? sim, sim. Então, veja, os obstáculos, eu costumo dizer, é a oportunidade que você tem de você buscar novos aprendizados e crescimento. Mas sempre nós vamos ter que passar por uma zona de desconforto. Aliás, quer ver um negócio interessante? A gente fala muito da zona de conforto, né? Por que ela é chamada de zona de conforto? Segundo a minha experiência, a zona de conforto, ela é conforto porque é algo que eu já conheço, Que que eu já domino, dou. que me sinto E bem. Uhum. isso. Quando eu saio da zona de conforto, que eu vou para desconforto, eu vou para aquilo que eu desconheço. Aí aciona o medo. Mesmo que você não tenha parado para pensar. Mas o medo, alguma coisa que está lá escondida, né? Então, E que principalmente, eu pensando aqui, se a gente sim, puxar isso um pouco para os jovens, para quem está saindo da escola, para quem vai entrar no mercado de trabalho, que vai para a vida adulta, tá? Vamos falar assim, porque essa é a realidade, né? Nós estamos falando de uma virada de chave e que o medo, ele vai ser presente em muitos momentos, porque é uma zona desconhecida, né? É algo sim, que não viveu. Então, o sim, quanto antes, eu falo isso nas escolas, com os alunos que eu tenho proximidade, eu falo, gente, quanto mais cedo vocês conseguirem, né, se desenvolverem, se perceberem, se estudarem, né, se conhecerem de fato, porque a gente pensa que se conhece, mas não conhece. Então, a partir do momento que você se conhecer de fato, né, você consegue trabalhar, né, esses sentimentos, né, a seu favor. Então, é sempre o mais rápido possível que isso seja notado, né, Fernando? Que isso seja sim, trabalhado, né? Porque vai dar sim, reflexos impressionantes no futuro. Quando, o que o Fernando falou, quando você for apresentar algo, mesmo na faculdade, né? Você vai lá apresentar seu TCC, ou você vai numa entrevista de primeiro emprego, que se sua, se transpira, que é uma concorrência lascada, né? Você sim, muitas vezes tem que apresentar coisas antes, enfim. Quanto mais você se controlar, né, Fernando? Quanto mais você controlar as suas emoções, você está um passo à sim, frente, né, Fernando? Isso é um fato. com certeza. E um detalhe, né? Essa questão do autocontrole e a musculatura emocional, conforme eu costumo dizer, ela vem de você não desistir, você enfrentar. E aí tem um detalhe interessante também, que é o seguinte, né? Se você não enfrenta, você corre o risco de se perturbar. E a importância da imperturbabilidade te traz o bem viver. Então, a grande questão é o seguinte, né? Imperturbabilidade. A, vamos chamar de extirpação das paixões.
Porque a razão é que vai te trazer a inteligência. Sim. E também uma outra coisa que é aceitação do destino. Esses fatores te traz o bem viver. Eu estava lendo Sêneca, um filósofo estoico, né? E ele estava colocando o seguinte, né? Que só existem dois momentos. Só existem dois momentos. O agora e a morte. Mas eu nasci. Não, nascer já foi. E não existe mais. Então Não. só tá existindo esse momento que nós estamos aqui agora, né? E Sim. depois vai existir a morte que nós não sabemos quando vai ser, não é verdade? Sim. A grande questão é fazer uma pergunta para si, né? Entre esse momento e a minha morte, que eu não sei quando vai ser, o quanto eu já aprendi o bem viver. Ou eu fico remoendo em sofrimento. Que é o que eles dizem, que Sêneca diz, né? Você está em vida, em morte, porque o sofrimento, você não aprender a lidar com essa questão do sofrimento, né? Angústia, ansiedade, aí por cima, vai por aí afora, né? Você está em vida, em morte. Então, Mas, e me fala uma coisa, como que tratar isso, Fernando? Porque assim, a gente está falando são fatos, né? Não tem Sim, muito o que fazer, nós estamos falando de sentimentos sim, que, né, é intrínseco, tá com a gente, não tem muito como você tirar isso, né, e pôr do lado, é uma coisa que faz parte do nosso ser. Então, assim, como trabalhar isso? Porque a gente tem que levar em consideração, eu imagino, né, fico pensando aqui, que tem pessoas que têm mais facilidade com certas coisas e pessoas que têm mais dificuldade. Então, sim. assim, tem pessoas que não sentem isso, que a gente pode estar falando isso e pensar, nossa, nunca passei por isso, ou passo e nem percebo, porque para mim não bate em mim, vamos dizer assim. Mas tem pessoas que realmente acabam prejudicadas por conta do medo e por conta de não saber lidar com esses sentimentos. Então, assim, quais são as opções, Fernando, de tratamento? Então, assim, é ideal procurar uma ajuda psicológica, enfim, de um profissional? Tem como tratar isso com base em livros? O que você diria, assim, o que você acha, né? Você não é médico, eu sei, mas o que você hoje, você fez para você que te ajudou e que funcionou? Eu fiz psicanálise. Eu Hum. fiz 5 anos de divã. Eu E fui na para quem década. não tem, por exemplo, essa opção? Eu acho que leituras podem ajudar, né? Uhum. Um próprio coaching pode ajudar, desde que não seja trauma. Trauma emocional, o coaching não lida com isso. Eu Tem tive que ser alguns. com o médico, né? Com Tem que psiquiatra, ser psicólogo, terapeuta. isso, um Uhum. psicanalista, enfim, né? Uhum. Eu tive casos de coaches e clientes que, em processo de coaching, surgiu a questão trauma, né? Hum. E nesse momento eu procuro saber da pessoa se esse trauma é uma dor muito grande. Como é que é isso? Sim. E se for uma dor muito grande e eu pergunto se ele está em busca de ajuda, eu recomendo que ele procure um profissional da área da saúde mental, vamos assim dizer, né? Pode ser Sim. psiquiatra, associado com um psicólogo, uma psicanalista, enfim, né? Pode ter problema psiquiátrico, né? Sim. Que eventualmente tenha que tomar medicamento junto com o processo psicanalítico. Agora, a falta de recurso financeiro fica uma coisa difícil realmente para a pessoa. Eventualmente, não posso dizer que uma leitura boa de algum livro que possa despertar a pessoa, né? Porque eu acho que a grande questão é essa mesmo, né? Essa Mas questão de. eu estou Sim, pensando aqui, para sim. quem, vamos supor, para quem não tem recurso, como você falou no início, que dividir a dor, né? Dividir sentimento, eu acho que talvez seria um bom caminho. Então, assim, procurar alguém, né? Um professor, ou Ah, um amigo, enfim, alguém que você confie, né? E que sim, você possa dividir esse sentimento. E quem sabe essa pessoa pode te ajudar, porque é possível, né, Fernanda? Às vezes é uma conversa, às vezes né, uma indicação, olha, eu não consigo te ajudar, mas vamos procurar quem ajude, porque muitas vezes a gente se sente meio perdido, né, Fernando? sim. Sem saber muito para onde ir, principalmente na juventude, a gente, né, acaba não percebendo isso e passa reto, enfim. E eu acho que um amigo, né, alguém que você confie,
né, uns pais, os professores, alguém que você tenha mais contato, né, que seja mais acessível, eu acho que é possível conseguir ajuda também, né, Fernando? Essa sugestão que você deu é muito interessante, né? Alguém da sua confiança, uma pessoa que você vê seriedade, uma pessoa equilibrada, porque você podendo expressar o seu sentimento, dividir o seu sentimento e suas emoções, é aquilo que eu comentei, é o único treinamento emocional disponível. É o único treinamento, não existe um treinamento emocional que não seja você poder expressar os seus sentimentos, né? E a internalização do medo e o não dividir o sentimento é o que pode trazer problemas psicológicos, vamos assim dizer, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente deixar aí como recado, né, Fernando? Sim, Para que se isso está te prejudicando, né? Se isso está te atrapalhando a vida, literalmente, né? Se isso está sim, te trazendo sim, aí prejuízo, sim. desde já procure ajuda, peça ajuda para alguém que você conhece, né? Não sinta vergonha por esse motivo, porque às vezes é uma coisa pequena que dá para se resolver, ou se não, que uma ajuda profissional pode resolver para você não carregar isso para a vida e ter prejuízo futuro, né, Fernando? Exatamente. E principalmente evitar a busca dos anestésicos. Quais anestésicos, né? O álcool, Seja ele qual for, sim, seja ele qual droga, for, remédios, droga, remédio, você não é o fica caminho. porque você cria dependência. E nós estamos falando aqui de autonomia. O Pois fato de é. eu ter ido lá fazer o trabalho, ter enfrentado o meu medo, me trouxe mais autonomia, né? Não, e outra coisa, você vai estar criando dois problemas, né? Então, assim, além de você já estar com um, você vai criar mais Isso, problemas, é muito mais que dois, isso. inclusive, né? Então, não é o caminho definitivamente. A autonomia emocional, até para você não ser um aleijado emocional. Não, e a autonomia emocional, né, que fique frisado, é você ter, né, literalmente as rédeas da sua vida, né, conseguir Isso, chegar lá no controle emocional, tá ali diante de você, com você e saber para onde ir, né, sem isso. depender de nada, nem de ninguém, nem de droga nenhuma. Então isso é bom que isso fique frisado, porque é o caminho, né, não tem outro caminho, vai ser de prejuízo, mais prejuízo, né, Fernando? Com Fernando, certeza. Diga. eu queria abrir aqui para se alguém quiser. Nós estamos aí a 15 minutos do nosso fim, Sim. infelizmente, né? E eu queria saber se, para a gente abrir aí para alguma pergunta, ou abrir aí se você quiser deixar algum recado em relação a esse tipo de ajuda, né? O que você pode fazer em relação a isso, se você quiser, deixa seu Tá. recado aí. Eu tenho até me oferecido nas redes sociais, se alguém necessitar de fazer uma sessão de coaching sem necessidade de investimento, Olha que legal. para poder ter pelo menos uma oportunidade de poder estar compartilhando alguma coisa, eu estou à disposição, né? Que É só legal. me procurar nas redes, me mandar uma mensagem, a gente agenda, e aí virtualmente a gente faz uma sessão de coaching, né? Que é ajudar as pessoas, né? Porque o coaching meio que banalizou de uma certa maneira. Infelizmente, como tudo, né? Às vezes acontece. Banalizou. Mas de uma forma muito objetiva, para quem não conhece o processo, o coach, ele não dá as respostas. Muito pelo contrário, ele faz perguntas, né? Sim, E nesse sentido, o objetivo é ajudar o coach a encontrar as suas respostas. Sobretudo aquelas que fazem sentido para ele, para que ele possa fazer os processos de mudança que ele precisa fazer para ele poder atingir um estado desejado. Então, e o coaching, destravar, né, Fernando? Destravar, né? exatamente, destravar. Então, é um processo de mudança, o coaching, por meio do autoconhecimento, onde a pessoa pode encontrar as suas respostas e, principalmente, o que a gente costuma trabalhar muito, é identificar quais são as crenças e os valores da pessoa, sobretudo falando das crenças que são as suas verdades, que por muitas vezes essas verdades são limitantes. E uma Sim, sem outra dúvida. coisa que eu costumo dizer também do coaching, fazendo uma analogia com a natureza, o inverno, se você parar para pensar, é quando a natureza entra em recolhimento. A natureza se recolhe.
Sim. para depois ela poder entrar em expansão na primavera e no verão e poder entregar flores e frutos. Nós também, seres humanos, precisamos de recolhimento. E o que a gente vê hoje muito é todo mundo no automático. E, aliás, deixa eu te falar uma coisa que, quando você me convidou, eu me senti assim, extremamente entusiasmado por conta da causa da Apoia, dessa Obrigada. organização não governamental que você liderou e preside, né? Obrigada. Sim, Quando você diz lá que a causa, olha, eu achei simplesmente maravilhoso, apoiar a preparação de uma nova geração de pensadores para o futuro. Nós estamos precisando ter tempo para parar, para pensar, e você ter exatamente. contato com você. Tirar os olhos. Tem até uma frase, eu não me lembro agora de qual filósofo, que diz assim que quando eu olho para fora, eu sonho. Quando eu olho para dentro de mim, eu acordo, eu desperto. É, Olhar para exatamente. fora o tempo todo, você fica anestesiado. Então, a importância de você parar e olhar para dentro de você. Então, quando você coloca que a causa da Apoia é você promover uma nova geração de pensadores do futuro, isso é simplesmente maravilhoso. Obrigada, Fernando. E a missão, né? A missão da Apoia, contribuir para o desenvolvimento integral dos jovens no âmbito profissional, pessoal e social. Então, assim, me entusiasmou muito. Você pode Obrigada. contar comigo, né? No sentido de poder estar próximo dessa moçada, né? Para a gente, Oh, nossa, uma né? satisfação. Para a Sim. gente poder um pouco da nossa relação de vida, né? Agora tem uma coisa, Dividir, né? né, Fernando? Dividir um pouco, fazer Sim, refletir, né? sim, perfeito. Conte É comigo. isso aí. E Obrigada. uma coisa que eu queria só ressaltar daquilo que nós estávamos conversando, voltando um pouquinho, quando a gente está falando, vou buscar ajuda, vou buscar aumentar o meu autoconhecimento, quem sou eu, né? Quem sou Sim. eu? Não é responder eu sou Fernando Sarmento, é quem sou eu de uma forma mais profunda, né? No sentido de você ter contato mesmo com o divino, da forma com que você concebe, Sim. né? E Sim. escutar aquela voz interior, né? Que Porque tá vem, tudo viu? aí, né, Fernando? Eu costumo falar, já falei isso pro Fernando. Tá tudo dentro da gente. Tá Tá tudo tudo. aí, tá tudo aqui, tá tudo aí dentro. É só a gente acessar, pensar, refletir, meditar, se encontrar, se desenvolver, né? Sim, sim. E, e aí todo o resto fica pequeno, né? Agora um detalhe, né? Não esquecer que o medo faz parte da vida. Faz, e ele é um grande, não deixa de ser um auxílio. Ele É um está aí para grande nos recurso. proteger, sim, está aí para nos proteger. É um recurso que nos foi dado. Eu costumo dizer que, tirando um pouco minha opinião pessoal, né? Sim, Eu não acredito que Deus nos daria qualquer sentimento que fosse nocivo. sim. Então, tudo dosado, tudo equilibrado, tudo pensado, todos são bons. Todos são bons. Você quer ver um negócio? Numa aula de filosofia que eu estava tendo, a professora comentou o seguinte sobre os pensamentos negativos e positivos, né? E para que eles servem? Eles servem para gerar um atrito. E ela fez uma comparação da sola do sapato no piso. É, Uhum, se não tiver atrito, você não anda. Então, o pensamento negativo, ele faz parte do processo para você poder se equilibrar. É como é que eu tudo. vou lidar com esse pensamento negativo aqui, né? Tudo, Então, tudo. é tudo pelo esforço, Sim, né? sim. Nós temos só tomar um cuidado em não confundir o agradável com o bom. Porque diz assim, que nem tudo que é agradável é bom. E nem tudo que é bom é agradável, mas é bom. E aí, Sim. no agradável, a gente tem muita ligação com o prazer. E no bom, a gente tem ligação com o esforço. Então, você obter prazer pelo esforço é saudável. Agora, o prazer pelo prazer é um perigo. Então, Que assim, é fique o a dica, agradável. né? Que fique a dica. Né? Então, Sim, é isso caso tenha aí. alguma pergunta, não sei como é que está o nosso tempo. Nós estamos com 10 minutos. Eu acho que é Tá. isso, sim. 10 minutos, né? 10 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta para o Fernando? Se De alguém qualquer tiver, jeito, Fernando, eu já vou agradecer imensamente, né, a sua presença,
a sua gentileza, como sempre, a sua disponibilidade. Eu, em nome da Apoia, a gente agradece demais. E assim, sinta-se bem recebido. Tudo que precisar de nós também, a gente está aqui também para auxiliar o que for preciso. E vamos seguir aí com uma parceria, né, Fernanda? Com Que eu acho que certeza, com dividir, certeza. né, a gente vai dividir conhecimento, a gente multiplica, a gente soma Sim, e sim. vai, né? Vamos embora, vamos caminhando, né? É isso que é Eu, eu costumo, importante. eu costumo dizer também, para não entrar em sofrimento, eu costumo dizer assim para as pessoas, eu pergunto, né? Oi? Pense alguma coisa que você deseja. Aí a pessoa, já sei, que você deseja muito. Aí eu pergunto assim, qual é a expectativa de 0 a 10 que você tem desse seu desejo? Aí as pessoas rapidamente, a grande maioria delas respondem, pô, Fernando, essa pergunta é fácil. É 10. Expectativa 10, algo que eu desejo. Aí eu costumo dizer assim, e se eu dissesse que tem que ser 0? Eu falo assim, 0? Sim. Tem uma coisa que tem que ser 10, o empenho. Mas a expectativa 0. Zero, porque daí sofre menos, viu, gente? Fica a dica número 2. Sem expectativa não tem frustração. Então, 0. essa é importante. Ó, No ca... Fernando, Diga. o Jane Balfi está dizendo aqui, ele está dando uma dica, né, que existe o Sim. Centro de Formação de Psicanálise Clínica, que atende Ah, pessoas que não podem pagar. Obrigado pela dica, isso é bem importante. É olha a bom, dica. outra coisa aqui, outra dica que o Felipe está dando, ó, exercício Ah, físico, isso ajuda muito. É verdade, quando a gente se uhum. exercita, a gente está liberando vários hormônios aí que fazem bem para o nosso corpo, para a nossa mente, então faz todo o sentido. É isso mesmo, quem puder, se exercite. Obrigado pelos elogios aí, gente. Obrigado por estarem aqui com a gente. É realmente uma satisfação. Com certeza, né, Fernando? A gente vai ter outras lives, porque, gente, esse Fernando, olha, o que ele tem para dividir, quem conseguir aproveitar, tá bem. Porque quem dera, né, Fernando, que na nossa época a gente tivesse pessoas engajadas em dividir, né, não só teoria, mas também vivências, experiências, Sim, tivesse focado mais no ser, né, quanto a nós, quanto seres humanos, pessoas errantes, né, e tudo que é para nós nesse mundão aqui é tão difícil. Então, quem puder, né, claro, sempre está facilitando a vida do outro, está ajudando de alguma forma, para que o sim, outro se desenvolva e sofra menos, né, e quebre menos a cara, para ser bem específica, é para isso que a gente existe. Então, eu acho que se todo mundo pensar assim, a coisa se amplia e cresce, e, enfim, eu acho que esse é o nosso papel, não dá para passar reto, né? Então, eu queria sim, agradecer a todos aí que ficaram com a gente, façam as suas reflexões, pensem em relação a vocês e o medo, como que vocês funcionam nessas situações, reflitam de verdade, e se precisarem de ajuda, procurem ajuda, e assim, porque isso vai fazer parte da vida. O medo faz parte da vida. Não tem isso. jeito. Não é algo que a gente deixa de lado. Não é. Então, vamos saber lidar com isso, porque é aquilo que eu falei. A gente está um passo à frente quando a gente consegue controlar e entender nossas emoções. Né, Sem Fernando? dúvida, sem dúvida. Eu acho que você tendo vamos dizer assim, a autoconfiança e o autorrespeito, a sua estima por você mesmo, fica mais fácil de você enfrentar os desafios da vida, né? Sem Eu, dúvida. eu costumo dizer assim que entre elevador e escada, o ser humano prefere elevador, né? Mas aí eu faço a seguinte pergunta: a vida é escada ou é elevador? Reflitam. Reflita. Olha, eu vou falar que eu não sei nem se é escada, se é rampa, se é cume, não sei. É o desafio. Mas graças a Ah, Deus, né? Nós já. estamos aqui. Outro dia eu estava conversando com um filósofo amigo meu e nós estávamos perguntando assim, afinal de contas, né? Qual que é o sentido da vida, né? De uma palavra só, ele me perguntou, né? Aí eu fiquei pensando, sentido da vida numa palavra só. E aí me veio um, eu falei, ele falou, exatamente, Fernando. Sentido da vida é crescimento. Evolução, é isso aí. É É, isso é, aí. é crescimento. Então, é uma jornada que tem é, marco de saída, mas não tem marco de chegada. O processo é contínuo, né?
a gente está sempre aprender, né? Exatamente. E eu, graças a Deus, aqui, que pese o meu sexagenário, né? Eu continuo no meu aprendizado, inclusive sendo digital, né? Né? Já tô aqui. É isso aí. Já aprendi a digitar o WhatsApp com 2 dedos já, viu? É isso aí, Fernando. Obrigada mais uma vez. A gente Eu daqui que a pouquinho agradeço. já vai encerrar. Obrigada de novo, pessoal, por estar aqui com a gente. Em breve teremos mais lives da Apoia. Tem vários convidados aí, assim, que podem dividir muita coisa boa. O Fernando em breve está de volta, né, Fernando? Se Deus quiser, Se a Deus gente quiser, vai se unir aí. Sim. Obrigada. Uma ótima semana, um ótimo final de semana. Obrigada mesmo, viu, gente? Acompanhem a gente no Instagram, apoia.educação. Acompanhem a gente no YouTube, Apoia Educação. Vai lá que a gente vai subir o nosso vídeo lá. Para quem não assistiu, vai ficar gravadinho lá. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Um beijão. Tchau, Fernando. Obrigado, querido. Bem.